Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver se está fluindo bem o nosso som. Sueli, boa noite. Janine, boa noite. Tudo tranquilo, tudo funcionando, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe nesse nosso projeto de levarmos um pouco de reflexões. Nosso querido Augusto Castro Reis já chegou. Vou te adicionar daqui a alguns instantes, Augusto. Eu vou mandar os aviõezinhos, vou fixar o comentário também, a fim de que a gente consiga mandar os aviõezinhos para os nossos amigos, tá? E eu já vou te adicionar na sequência, ok? Fixado o comentário, agora nós vamos mandar os aviõezinhos aqui para os nossos amigos. E aí a gente vai dar início a esta live que... Um comentário a fazer com os amigos é a penúltima live desse projeto Refletindo com Amigos. Vamos encerrar esse projeto em dezembro, projeto que nós começamos em novembro de 2021, isso mesmo, novembro de 2021, e agora estamos praticamente finalizando agora em dezembro, porque em janeiro nós vamos estar iniciando um projeto diferenciado, trazendo mais amigos num projeto aí mais amplo, né? Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Então nós vamos deixar as noites de sábado para esse projeto, que vai ser uma alegria contar com os amigos também. Se Deus quiser, vai dar certo esse projeto para a gente. Estou mandando os aviõezinhos, e Augusto, daqui a pouco já te trago rapidinho aqui, mandando os aviãozinhos. O pessoal pede, manda o aviãozinho, então a gente está mandando, viu? Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu só aqui terminar os aviões. É um campo de aviação enorme, não é nem um aeroporto, viu, Augusto? Não é um aeroporto, é um campo de aviação, como a gente diz aqui no interior, né? Então já viu, né? Clara chegou aí com a gente, boa noite, Clara, seja bem-vinda. Estamos aqui mandando os aviõezinhos. Vocês podem também, como a gente sempre orienta, né? Cada um de vocês pode mandar 5 aviõezinhos para amigos. E aí a gente vai fazendo a divulgação das lives, que é muito bom, né? Opa, aqui, espera um pouquinho. Pronto. Mais 2 segundos e pronto. Enviados. Aldenice chegou aí conosco, boa noite, vamos trazer o nosso convidado, porque a noite é interessantíssima, um tema que traz muitas reflexões para nós, né? Deixa eu trazer o Augusto aqui, onde está o Augusto? Deixa eu procurar aqui. Aqui o convite enviado, vou aguardar você chegar. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem com você? Graças a Deus, melhor agora, juntos. Seja bem-vindo, meu querido amigo, uma gratidão enorme contar com a sua presença aqui no nosso projeto. Como eu estava dizendo, nós estamos finalizando esse projeto Refletindo com Amigos, que nós começamos em novembro do ano passado. Então, em dezembro nós finalizamos esse projeto para a gente começar um outro projeto a partir do ano que vem. Talvez num formato diferenciado, abrindo a oportunidade para amigos nossos também poderem participar, né? Que bom. Bom, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, porque você anda sumido um pouco do Instagram, das redes sociais, e o pessoal às vezes não te conhece, faz tempo que você está sumido aqui, né? Então, fale quem é você, de onde você é, o que você faz no movimento espírita. Então, eu tive presente intensamente, né, nas redes durante os 2 anos que nós tivemos em casa, né? E aí depois acaba que a gente teve que correr atrás, né, Luiz, do nosso, né? Fora de casa também. Então, o trabalho chegou de forma duplicada, né? Triplicada, mas enfim, para quem não me conhece, meu nome é Augusto, eu sou de Patrocínio, Minas Gerais, terra do café, terra do nosso amigo querido Simão Pedro. Nós fazemos parte do movimento espírita daqui, né? Eu me considero espírita desde berço, né? Porque os meus pais são espíritas, os meus avós, enfim, né? Cresci nesse meio espírita e me entendo espírita desde muito novo.
ajudo em algumas frentes, né? Atualmente tenho estado mais firme nos trabalhos da Casa do Caminho e também ajudo em algum outro centro espírita, esporadicamente. Estou à frente também do grupo de jovens, né, que é o MEG, que é o Encontro de Jovens e Mocidades Espíritas do Triângulo Mineiro, que é um encontro que já acontece há, se não me engano, há 14 anos, e que, aproveitando, quero convidar todos para o ano que vem, que vai ser aqui. Patrocínio vai ser a nova sede. E nós estamos à frente aí, né? Aprendendo, evoluindo, compartilhando um pouquinho do que a gente sabe, aprendendo com quem sabe um pouco mais, e compartilhando a gente aprende sempre mais, né, meu amigo? É isso aí. Exatamente. Bom, eu participei com o Augusto acho que umas 2 lives, salvo engano, né, Augusto? Creio que sim. Pelo Centro da Casa do Caminho, né? Centro Espírita Casa do Caminho, de patrocínio. O Simão Pedro faz uma brincadeira muito engraçada, que ele é o Simão Pedro da Casa do Caminho, mas nem a Casa do Caminho original e nem ele é o Simão Pedro original, né? Ele brinca. É isso aí. Mas muito bom. Augusto, como a gente combinou, eu vou fazer a prece inicial e o Augusto vai nos brindar com a prece final e aí nós vamos para o nosso tema, tá bom? E então, nesse momento, queridos amigos, eu gostaria de convidar a todos para unir os nossos pensamentos, mentalizando a doce presença do nosso Mestre Jesus, que ele mesmo disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, que ali estarei convosco. Querido Mestre, abençoe os nossos propósitos, abençoe este projeto que estamos praticamente finalizando, que esta live possa trazer reflexões oportunas para todos os queridos amigos que estiverem assistindo conosco ou assistirem depois. Que a espiritualidade amiga nos intua e nos dê uma noite de muita paz e muita harmonia. E que assim seja. Bom, cumprimentar os amigos que chegaram. Desculpe, não consigo ler o nome de todo mundo que chegou, mas agradeço a presença de todos vocês. Realmente é um projeto que nós estamos aqui nesse Refletindo com Amigos no penúltimo programa, né? Porque, como eu falei, em dezembro nós vamos finalizar. E em janeiro iniciaremos um projeto diferenciado, com mais gente participando. E, Augusto, nós estávamos conversando, né? Para definir o tema que a gente ia falar. Então, eu vou dar o comentário de como é que foi que nós chegamos a esse tema. O Augusto perguntou para mim qual que seria o tema. Eu falei: olha, Augusto, normalmente eu deixo que o convidado traga o tema para as reflexões. Ele falou: não, tudo bem, mas se você tiver um tema assim já definido, é muito bom, porque eu consigo de repente trabalhar sobre aquele tema. E a gente estava conversando quando de repente me veio uma intuição, nada por acaso, e lembrando de uma live que nós fizemos lá atrás, eu e o Augusto, quando o Augusto falou que quem dentre nós, neste período de pandemia, não teve o seu momento de pânico, desespero, medos, angústias e incertezas, né? E aí eu pensei nesse tema, joguei para o Augusto adorou. Então ficou o tema assim: angústias e incertezas diante da encarnação. Eu vou passar a palavra para o Augusto, né? Porque ele que é o convidado, a live é do convidado, como a gente sempre fala, e a gente vai e a gente vai trocando figurinhas, né? Então, quando a gente estava conversando sobre o tema, como você falou, né, Luísa, nós tentamos encontrar um tema em que pudesse tocar a todos que estão, né, passando por esse instante em que e que são vários instantes, né, em que a Terra passa de mudanças, né, e todas essas mudanças, elas nos trazem uma certa incerteza, porque nós ainda não temos o domínio, enquanto espíritos encarnados, né, de ter conhecimento sobre o nosso futuro aqui na Terra, e muito menos no plano espiritual. E a gente comentou um pouquinho sobre o período que nós vivemos, em que é marcado fortemente pela intolerância, né, pela incapacidade de se colocar no lugar do outro, porque a gente está muito preocupado com as nossas mazelas, né? E aí, a gente trocando essa ideia, vamos falar um pouquinho, então, sobre as angústias que levam a gente a tomar esse tipo de comportamento, né? E com todas essas
mudanças tão drásticas, né, que estamos vivendo socialmente, a gente ainda sente muita incerteza do que vai ser de nós no porvir, né? Muitos de nós passamos por mudanças estruturais das nossas vidas íntimas, profissionais, sociais, e muitos de nós, né, como o amigo disse, a frase que a gente disse, que quem de nós não passou por um instante de provação que nos tocasse o nosso íntimo e que nos fizesse refletir, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que o que Deus espera de mim é isso mesmo? Será que eu vou ter recurso suficiente para que eu possa desempenhar o meu papel social, familiar, né, íntimo? E aí essas angústias e essas incertezas vão nos tomando o nosso espírito a ponto de nos impedir a caminhada, né? Impedir de continuar a evolução que Deus espera de todos nós através do nosso livre-arbítrio, né? Lembrando que todos nós temos um planejamento encarnatório em que ele é atualizado, né, periodicamente a cada oportunidade que nós temos de voltar ao orbe, né? Mas que nós também temos o nosso livre-arbítrio, que é de escolher quais atitudes tomarmos frente às situações que nos são colocadas. E esse sentimento de angústia, depois de ler algumas coisas sobre, explica muito para nós relacionado à nossa fé, a nossa capacidade de acreditar nos planos divinos, nos desígnios de Deus para todos nós, né? Graças aos escritos, né, e graças às comunicações entre os espíritos também, né, corroborando a todo acervo que nós temos, né, hoje nós podemos entender, né, que o reino de Deus não é deste mundo, que a vida eterna ainda nos espera no porvir, e que isso tem que nos modificar estruturalmente, né, de uma forma ou de outra, trazendo para nós a certeza de que Deus espera muito mais de nós, né, que nós devemos nos pautar em alguns critérios pelos quais a nossa fé deve ser estruturada, né? Devemos construir a nossa casa sobre a pedra, sobre a rocha, né? Sobre os ensinamentos que Cristo nos trouxe e que nós podemos, por livre, espontânea vontade, entendê-los, né? A fim de que possamos evoluir. E essas angústias, depois de ler algumas coisas, elas foram acentuadas, né? Pelo menos aos dados históricos, né? Socialmente, através da pandemia. A pandemia foi uma porta, né, pela qual muitos de nós que até então não tínhamos nos encontrado nessa angústia, nessa situação angustiante, né, de forma tão latente, né, e a gente começou a se questionar, né, meu Deus, será que não vai chegar até mim o recurso que eu preciso? E a gente começou a se questionar, né, será que Deus é justo? Será que não vai vir ninguém para me dar um suporte, né? A gente se baseia muito, a gente se apoia muito no auxílio em que a gente tem daqueles entes que estão junto a nós e acabamos transferindo a eles a responsabilidade de tomar a atitude ou a escolha que cabe a nós, né? E aí essas incertezas vão se tornando tão grandes, vão tomando o nosso espírito a ponto de nos aniquilar a simples escolha de fazer aquilo que nos deve ser feito, né? E aí eu estava lendo aqui e eu achei interessante uma mensagem trazida por Emmanuel, através de Chico, no livro Palavras de Vida Eterna, que fala muito sobre isso, fala no dia de incerteza, né? Para nós que ainda precisamos muito, né? Para nós que ainda nos colocamos como Tomé, que precisamos de ver para crer, sim, ele nos traz que para qualquer um de nós chega um minuto de grandes hesitações. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de uma determinada realização e eis que, de cofre, todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida e esse alguém falha desastrosamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos e esses recursos como se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade,
e por circunstâncias inelutáveis, nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade. Por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente de Cristo, o Mestre divino da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Com base nessa prece... Augusto, deixa eu te perguntar, essa mensagem veio de ontem? É recente assim? Para mim, chegou hoje. Você está vendo só que engraçado, né? Como que a gente pode analisar? O livro Palavras de Vida Eterna, há quanto tempo veio essa psicografia? E olha, tão atual, né? Tão atual. Mas continua lá, vai em frente. É bem colocado que você falou que todos esses recados, né, eles são dados de forma atemporal, né? Todos os percalços pelos quais os seres humanos passam, eles são atemporais, porque eles não dependem de qual é a época em que se passa, mas sim qual é a postura que eu tenho frente à situação que eu me encontro, né? E aí ele disse aqui bem claro que todos nós não somos, né, como diz algum amigo meu, nós não somos aquela flor do campo, né, que nasceu no campo sem ser semeado, né? Nós somos todos filhos de Deus e todos nós passaremos pela fieira dessa expiação, porque a encarnação nos foi colocada como uma forma de burilamento, porque nos foi necessário ainda de acordo com a nossa evolução espiritual. Ou seja, Deus não nos criou para sofrimentos, Deus não nos criou para padecer, né, em penitências eternas, e sim nos colocou para que, frente à escuridão, possamos dar valor à luz, né? Então, aqui fala muito bem que, nesse instante, né, precisamos rogar a Jesus o caminho e o sustento. O que seria esse caminho e o que seria esse sustento, né? Ou seja, o caminho sendo a oportunidade de provar a minha fé, de provar a minha resistência, de provar o meu sentimento para com o próximo, né? E depois ele pede sustento, que é o amparo que todos nós temos e que podemos, né, indistintamente rogar aos amigos espirituais, aos nossos mentores, né, chamemos como quiser, para que possamos nos assistir, porque todos nós precisamos do amparo da espiritualidade. E para quem, né, pode ler um pouco mais sobre as obras espíritas, nós somos assistidos abundantemente por inúmeras equipes espirituais que estão ao nosso dispor, com todo amor e todo fervor, para que nos momentos de lamentações, de incertezas, possamos ser literalmente socorridos, né, e levados para os hospitais, para que nos possam tratar a nossa alma, né? Mas enquanto espíritos encarnados, dependemos de nós mesmos rogar esse amparo e lembrar que, nesse momento, é por meio da prece que podemos atenuar as nossas angústias, né? Não nos é possível ainda, nesse planeta, né, aniquilar as nossas angústias, porque elas são inerentes ao nosso estágio evolutivo, né? Tem algumas partes do livro dos Espíritos que falam muito sobre isso, né? Fala sobre a felicidade. Perguntam aos Espíritos se a felicidade é deste mundo. E aí os Espíritos falam, não como vós entendeis, né? A felicidade para nós é a felicidade passageira, é a felicidade mundana, é aquela que nos aniquila o sofrimento por inteiro, né? A partir da ótica dos Espíritos, felicidade é a capacidade de poder realizar o que tem que ser feito com os instrumentos que te foi disponibilizado, né? Então, quantos de nós não passamos por situações tão provadoras e que, mesmo assim, com todas as dificuldades, nos sentimos felizes em Deus, né? Porque foi nos disponibilizado o caminho e o amparo, como eu disse aqui. Foi nos disponibilizado a prova, né? Foi concedida a oportunidade de estarmos juntos daqueles que deveriam estar conosco, né? Que são os nossos pais, irmãos, familiares, amigos, cônjuges, filhos. Todos esses estavam no nosso planejamento reencarnatório e, porventura, continuarão por algumas vidas ainda, até que nos
possam ser concedidas mais chances de poder aniquilar, né? Anular todos os débitos que, porventura, somamos uns com os outros, né? E aí, continuando um pouco, né, a Joana de Ângeles traz para nós, né, falando sobre a angústia. Eu sou suspeito para poder dizer, porque eu sou muito fã dela, sou um aluno ávido, porque ela é aquela professora, né, não sei se eu estou nesse ramo, ela trata todas as questões espirituais de uma forma muito pedagógica, né? Ela traz a causa, a origem e o remédio para aquele mal, né? Então, ela fala que a angústia é um sentimento de ansiedade, tristeza e incapacidade, podendo acarretar a depressão. Então, previne-te contra a angústia, essa tristeza moléstia, insidiosa, contínua, arrastando a estado perturbador. Essa insatisfação injustificável, vitalizada pela revolta sem lógica, conduz-te ao desequilíbrio imprevisível. Aquela mágoa que conservas, vitalizada pela revolta sem lógica, impele-te a desajuste insano. Isto que te assoma em forma de melancolia que aceitas, empurra-te a abismo sem fundo. Isso que aflora com frequência, instalando nas suas paisagens mentais de pressão constante, representa o surgimento do problema grave. Aquilo que remoes, propiciando-te a dor e mal-estar, impele-te a estados infelizes que te atormentam. E aí ela traz para nós muitas dessas causas, né, que poderá, às vezes, ser por causas de vidas passadas ou de vidas atuais, né, não cabendo a nós sabê-las, né, ao ponto, porque ainda assim não nos foi concedida a oportunidade de saber quais foram as causas pelas quais estamos aqui, na situação em que estamos. Porque Deus, entendendo que o Espírito, né, encarnado não teria capacidade de poder, às vezes, tolerar esse conhecimento, né, suportar a carga de saber a causa pela qual levou ele a sentir a angústia que ele sente hoje, foi nos concedido o véu do esquecimento, porque senão não seríamos capazes de suportar, né? Suponhamos que Aloysio e eu temos uma diferença muito grande em que não explicamos nessa vida e que foi nos concedida a chance de entender a causa. E às vezes o mal que um tenha causado ao outro tenha sido tão grave, tão intensa, que nós não suportamos, né, ao simples fato de saber o mal que causamos uns aos outros e talvez possamos sucumbir a essa prova que nem ao menos possa ter começado, né? E essas angústias inexplicáveis que a gente sente, pode, na maioria das vezes, nós não podemos aqui dizer com certeza, mas serem explicadas por vidas anteriores, por experiências encarnatórias que não nos são possíveis lembrar delas ainda, mas que, através da expiação, que é a corrigenda do nosso espírito, podemos provar a nossa fé e resistência em não sucumbir a essa prova, né? A tolerar, né? Muitos exemplos, né, explicam pais e filhos que não se suportam, que não se toleram, que não aguentam estar no mesmo ambiente, e que essa angústia em estar juntos levam a eles a tomar escolhas, né, infelizes, explicam também, né? Mas isso pode ser de vidas atuais, né? Joana de Ângeles diz que, ao passo que a gente pode fazer o exame mental, né? Assim como o Santo Agostinho indica a todos nós, que ao final do dia examinemos a nossa consciência e saibamos o que agimos de errado para com o próximo ou para conosco mesmos, né? Essa é a fórmula mais simples de conseguir aniquilar alguma angústia que talvez eu tenha somado para mim mesmo, né? Só que poucos de nós fazemos isso, né? Quão poucos de nós deitamos na nossa cama e lembramos o que fizemos no nosso dia. Preferimos, às vezes, né, por preguiça, dizemos assim, não refletir e, por isso, possamos, né, não saber, né, qual é a causa daquela angústia, né? Para aqueles que podem, às vezes, voltar até tempos em que eram felizes, né? Eles podem, às vezes, né, por uma técnica de lembrar quando, a partir de quando não eram mais felizes, podem examinar alguns fatos que, porventura, tenham acontecido e que tenham levado a essa angústia até então inexplicável, né? E aí ela fala muito que dessa angústia, se ela não for identificada, né, reconhecida e tratada, ela pode entorpecer o nosso estado psíquico a ponto de poder somar ao nosso espírito
essa patologia e que, infelizmente, a gente carrega por outras vidas, né? Causa que se explica a crianças que são tenra idade, pelos seus 10 anos, que passam por situações psiquiatricamente lamentáveis, né? Tenho crianças próximas de mim que não se explicam a situação psiquiátrica delas e que os pais passam por uma provação assim, né, inexplicável. E a gente entende que através da benevolência divina é concedida essa oportunidade nova de expiar, às vezes, o mal que a gente tenha cometido, mas que, ao longo da nossa encarnação presente, sejamos responsáveis por examinar as causas pelas quais a gente pode estar se sentindo angustiado, né? Antes que isso possa afetar o meu psiquismo, né? E aí carregar comigo, né, na minha carga genética espiritual enquanto perispírito, toda essa herança, né, que eu consegui deixar para mim mesmo, né, e quem sabe deixar para os outros que estão junto de nós também, porque assim como nós também sofremos, os entes que estão junto de nós sofremos juntos, né. Eu acho interessante quando eu ouço pessoas falarem sobre e elas passarem pela situação para que elas possam dar testemunho, né? Eu posso falar que, é claro que nenhuma dor é maior do que nenhuma outra. Claro que a gente não pode comparar a dor, porque a dor ela é de cada um, ela é íntima. Só que quando nós, né, passamos pela dor e experimentamos a sensação, podemos dar testemunho sobre o que nós sentimos. Para quem não sentiu ainda, pode ser, às vezes, um indicativo de tentar entender o porquê que as outras pessoas passam por essa dor, que até então para elas era inexplicável. Uma delas, né, é a depressão, que é uma das doenças, ao meu ponto de vista, mais perigosas e mais traiçoeiras, porque elas não dão aviso prévio. Elas não conversam com você antes. Ela simplesmente chega, sorrateira, e não te dá a chance de você, às vezes, conversar com ela se você não tiver o mínimo de discernimento para identificá-la. E ela chega de forma que você não percebe de maneira alguma. Então, assim, eu digo porque eu me permiti, né, me reconhecer no estado depressivo, bastante concentrado, a ponto de ficar meses em casa sem ter vontade de sair nem da minha cama, né? E aí eu me considerava uma pessoa tão alegre, feliz, né, comunicativa, em meio a tanta gente, tanto que muitas pessoas que souberam meses depois ficaram em choque porque me falaram: Augusto, mas você, uma pessoa tão alegre, com depressão, não tem lógica. E a gente fala, quando a angústia ela não é tratada, quando ela não é identificada, eu costumo dizer que a gente precisa de, a cada vez que a gente se sentir angustiado, chamar a angústia para tomar um cafezinho. Senta com ela na mesa e começa a conversar. Fala assim: o que você quer mostrar para mim, me fazendo sentir angustiado? Reflete consigo mesma, rememoriza todos os fatos pelos quais você passou durante a sua vida nos últimos dias e tenta analisar qual situação te fez desencadear essa angústia. Dê ouvido a ela, não deixe de lado. Quando você não estiver bem, não espere ela chegar no patamar que é intratável, a ponto de chegar de, né, alguns casos, como foi o meu, intervenção medicamentosa, né, de alto grau, em alguns casos, infelizmente, tornando-se até dependentes, né? Lembrando que aqui a medicina do homem, ela é necessária, gente. Nós não podemos desconsiderá-la de maneira nenhuma, porque ela foi criada a serviço da humanidade, então ela precisa de ser considerada. Mas nós, enquanto espíritos, né, vivendo uma experiência carnal, somos um ser psíquico, nós somos diferentes de todos os animais, então precisamos de tomar cuidado com o que nós pensamos. Qual é a alimentação que nós temos de conversas diárias, assuntos, conteúdos, sentimentos que a gente cultiva em nós diariamente. E quando eu falo isso, gente, são sentimentos, na maioria das vezes, pequenos. Por exemplo, ciúme, uma raivinha pequena, rancor, né?
sentimentos que até então a gente não para conversar, né? Por exemplo, Luiz, eu quero falar contigo porque ontem você me falou uma coisa que eu fiquei me sentindo mal. Eu queria falar sobre isso. As pessoas, elas só negam isso. Nós temos uma cultura que nós não podemos falar sobre o que nos causa mal, porque não é bonito. A gente precisa de engolir, né? Nós somos criados pelos pais, né? E os nossos pais foram criados pelos pais deles, pior ainda, em que nós não temos o direito de manifestar a nossa insatisfação. Mas nós precisamos dar vazão ao que não nos causa bem. É claro que nós devemos ter uma ponderância entre limites, né? Isso é algo que eu senti comigo, é uma responsabilidade minha. Mas as pessoas que estão ao nosso entorno, elas precisam ser envolvidas nesse processo, porque nós temos responsabilidade solidária por quem vive junto conosco. A forma pela qual a gente se trata, a forma pela qual a gente se relaciona, ela é fundamental para a gente entender que esses processos de angústias, elas são importantíssimas na nossa experiência evolutiva. E aí, mais à frente, a gente falando sobre essas incertezas, a gente fala um pouquinho sobre a vida futura, né? E para nós espíritos, né, nós entendemos que a vida eterna, né, a que Deus, né, trouxe o nosso mestre para nos interpretar, ele nos traz muito claramente que o reino de Deus não é deste mundo. E como isso ainda não é muito conversado, ainda não é muito discutido, a gente ainda tem uma ideia de que nós não temos uma finalidade ainda, que nós não temos um objetivo, né? E acaba que essa incerteza vai nos levando a mais angústia ainda, porque eu sofro, não sei pelo que sofro e nem sei até quando sofro. Para que eu sofro, então, né? E aí tem um amigo meu que fala muito bem que, ao invés de perguntar por que eu sofro, perguntar para que eu sofro. Qual é o motivo pelo qual eu estou passando por esse processo, né? E aí a gente, rememorando, né, a nossa consciência, a gente vai tomando, né, lucidez de quais são as atitudes que nos levaram até aquele ponto ali. Lembrando que, na maioria das vezes, arrisco em dizer, na totalidade, as nossas mazelas resumem-se em orgulho e vaidade. E é o que, infelizmente, nos leva aos maiores desastres da humanidade, né? A gente tem casos reais, né, que estão acontecendo, que são as guerras, né, guerras de vários estilos, né, guerras bélicas, guerras religiosas, sociais, porque nós não temos ainda a capacidade de enxergar o outro como ele é. Eu estava falando um pouco mais à tarde com alguns amigos sobre o capítulo 2 do Evangelho, item 8, falando sobre a realeza terrestre, né? Muitos de nós ainda não entendemos que nós não vamos levar os nossos títulos, nós não vamos levar os nossos diplomas, as nossas casas, os nossos bens, nosso sangue nobre ou não, queremos chamar assim, ou não, para o reino dos céus. Então, esse orgulho que a gente cultiva aqui, que a gente agoa, que a gente rega, nós não vamos conseguir continuar com a caminhada sem tratar o orgulho e a vaidade que nós ainda permitimos falar em nós muito fortes. Essa incerteza, ela é cada vez mais alimentada pela capacidade que eu tenho de desconsiderar o próximo no estágio evolutivo em que ele está, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, né, no Evangelho, capítulo 2, item 2, fala que em vosso mundo, aqui na Terra, tendes a necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, no mundo mais evoluído, esses contrastes não são necessários. Então, a partir do ponto que os próprios espíritos nos falam que é necessário o estágio do sofrimento em um certo grau para que nós possamos enxergar a benevolência divina de Deus que há em tudo. Ainda, né, de acordo com o nosso estágio evolutivo, é preciso ainda estar nas sombras para que, quando despertemos para a luz, possamos enxergar a beleza maravilhosa e infinita que é
o reino dos céus que nos espera, mas que, segundo os Espíritos, na Terra, o estágio evolutivo do homem ainda precisa passar por essa fieira, né? Por essa fila, né? Que a gente tem ainda muita dificuldade em entender por quê, né? A gente pensa assim, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram. A gente fica assim, gente, mas como alguém pode ser feliz porque sofre, né? Porque nós não entendemos ainda quais são as qualidades necessárias para atingir o reino dos céus, né? Jesus fala que para que atinjais o reino dos céus, não procurais estar entre as flores, procurais passar pelos espinhos, né? Eles deixam bem claro, não procurais os espinhos, passais por eles, porque é inevitável. É a porta estreita, que todos nós temos inevitavelmente de passar, mas poucos de nós quer passar por ela. A gente quer a coisa fácil, né, amigo? A gente quer decisões que não nos façam abrir mão de alguma coisa, a gente quer ter tudo do que a gente quer, né? E nós estamos entrando, inclusive, numa era em que os filhos estão tendo dificuldade de ouvir o não, né? Nós não estamos tendo capacidade de repassar aos nossos filhos a necessidade do limite, né? De saber, isso não te cabe agora, né? Pode ser que tudo pode ser visto, mas nem tudo te convém. Então, essa necessidade da gente saber que nos momentos em que a angústia vem, na maioria das vezes ela quer nos dizer alguma coisa, e arrisco de novo, que ela sempre quer dizer alguma coisa. E nesses instantes, precisamos nos conectar ao alto através da nossa fé, da nossa prece, do nosso contato íntimo, que é entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e sentir a presença de Deus, que falou aqui um pouco mais cedo, que é a única presença que nós temos na nossa mente, porque a lei de Deus está escrita na consciência. A lei de Deus não foi escrita em um documento, não foi escrita em nenhuma pedra, ela foi... nós fomos fabricados com essa peça de fábrica. Nós temos o chip que conecta a divindade de forma direta. Então, quando esse sentimento de incerteza, de angústia bater na nossa porta, a gente precisa de primeiro nos ligar a Deus através da nossa prece, através do nosso quarto, fechar nossa porta, que é exterminar toda possibilidade de contato, de contaminação de outras energias, para que a gente possa se conectar com a divindade que existe dentro de todos nós, né? E aí depois, alguns espíritos falam ainda no capítulo 11, do item 8, instruções dos espíritos, que se chama a lei do amor. Eles falam que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos sofredores. Feliz aquele que ama, pois não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Aqui ele nos deixa saber que aquele que escolhe por livre e espontânea vontade amar no seu sentido mais profundo, mais completo, ele não sabe, ele não conhece as angústias da alma. Pode, às vezes, conhecer angústias do mundo carnal, do mundo material, que isso nos é inevitável. Jesus Cristo, crucificado na cruz, ele sentiu, de alguma forma, angústia, porque ele estava imerso a sentimentos e sensações que eram inerentes ao mundo carnal, ao mundo material. E isso, gente, nos é inevitável. Aí vem aquela frase máxima que eu brinco que está na moda, né, amigo? Que é, não é aquilo que acontece comigo que vai ditar como eu devo agir, e sim como o que eu faço daquilo que acontece comigo. Quando uma situação te foi imposta, nós precisamos de ter o discernimento de o que eu consigo fazer com isso. É aquela frase máxima também, né? O que você faz com limões que a vida te der? Você joga fora, descasca, faz um suco, né? O que nós fazemos com as oportunidades divinas colocadas para nós, que tem ligação direta com o nosso planejamento encarnatório? Às vezes até nós mesmos escolhemos aquilo ali. Ah, mas será que eu escolhi isso mesmo, gente? Nossa, mas eu não ia estar tão doido assim, não. Que isso?
Mas não, em sã consciência, ninguém escolheria isso, né? Vai saber se eu implorei para isso, né? Vai saber. Porque enquanto nós estamos no processo de reencarnação, a nossa consciência ela é mais ampla, porque nós estamos no mundo espiritual, né? Os mentores nos esclarecem de forma tão pedagógica que chega a ser até quase assim constrangedor, né? Falar assim, uai, então tá bom, eu escolho isso aqui, né? Porque se eu não escolher, né, vai ficar feio aqui para mim. Então, quando a gente for realmente provado a essa situação, né, de incertezas, que a gente entenda que, por mais que eu não tenha conhecimento sobre a real causa, eu sei que aquilo é necessário para o meu estágio evolutivo, né? E aí Cristo, eu lembro de uma vez que eu fiz um estudo no final do ano retrasado falando sobre Natal. E aí teve uma frase de Cristo que ficou muito forte em mim, que ele falou assim: às vezes é preciso se esquecer para se encontrar no outro. E aí eu achei isso tão bonito porque, assim, Cristo não quis dizer para nos anular. Cristo nunca pediu para que nós deixemos-nos de lado e vá salvar o outro, mas para nos salvar, justamente para isso, precisamos nos encontrar no outro. E essas angústias, meus amigos, todos nós sofremos de uma forma ou de outra, no nível ou outro, e não pode ser de nenhuma forma comparada, né? Nesse estudo de hoje à tarde, uma amiga nossa comentou sobre o padre Fábio de Mello, que eu respeito, admiro e sigo, e sou assim, me sinto como se fosse próximo dele, e ele comentou em suas redes que ele, infelizmente, até ser acometido, né, pela depressão, ele era um ser que ainda julgava muito as dores dos outros, porque alguns fiéis iam confessar com ele e ele falava assim: mas minha irmã, que é isso? Você perdeu namorado, tem gente que passa fome, não pode fazer isso, é feio, Deus não gosta. E aí ele foi acometido pela pior doença que a gente pode ter na vida, porque ela nos aniquila a capacidade de enxergar, gente, a cor. Eu não conseguia enxergar cor em nada, gente. Eu não tinha vontade simplesmente de fazer nada. E a vontade é o que nos faz ser únicos, né? É o que me faz continuar. E aí ele fala que depois de ter experimentado essa angústia, né, sangrenta, ele começou a não comparar a dor, a não julgar a dor de ninguém. Porque a dor que o Aloysio sente pode, na minha concepção, não ser tão grande quanto a minha. Mas no conhecimento dele, é a dor que está causando para ele a maior insatisfação do mundo. A angústia que ele sente faz com que ele se torne cego com relação a tudo de bom que ele pode ter. Mas essa dor, gente, ela tem que ser respeitada. Então, eu costumo dizer que o setembro, né, amarelo, devia ser, gente, durante um ano inteiro, né? Por que concentrar só em um mês, né? Claro que a gente entende que nós temos esse hábito, né, socialmente, mas nós devemos prestar atenção em todos os comportamentos, todos os sinais que todas as pessoas ao nosso entorno nos dão todo dia. Gente, são muitos sinais. E a gente precisa ficar atentos a eles. Inclusive no mês de dezembro, que as pessoas acham que está todo mundo comemorando o Natal, o Ano Novo. É um período muito crítico, realmente, porque você falou muito bem essa questão do setembro amarelo. Não seria só setembro, mas olhar com atenção mesmo para os outros meses, né? Realmente. E aí tem duas questões no livro dos Espíritos que a gente vai analisar aqui hoje, que fala sobre angústia. Na questão 255, eles perguntam que quando o espírito sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Nesse caso, o espírito desvinculado da carne. Eles respondem que essas angústias são morais, que os torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. E enquanto o espírito encarnado também pode ser isso, né? E na questão 471, Kardec pergunta assim: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de íntima satisfação, ou de íntima insatisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física?
E os espíritos respondem: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com eles tivesses durante o sono. Às vezes poderemos fazer contato com espíritos sofredores, né? Nesses casos, os médiums, ostensivos ou não, né? Porque todos nós somos, às vezes nós nos conectamos muito fortemente com espíritos que passam por situações muito complexas do ponto de vista psíquica e que carregam consigo uma carga muito densa e que a gente pode experimentar uma sensação parecida pelo fato de nós não estarmos nos blindando, né? Pelo fato de nós não estarmos nos vigiando, né? A nossa vigília ainda é muito baixa. Então, orai e vigiai, né? O Cristo disse para nós o tempo todo, né? Eu costumo fazer, assim, no último ano, né? Que eu tenho tratado de forma medicamentosa, né? Psiquiátrica e psicológica e religiosa, eu tenho feito preces, né? Praticamente de hora em hora, porque tudo que eu faço, eu peço a Deus o amparo para que eu possa realizar da melhor forma que eu conseguir e que eu possa, no ato de realizar aquela tarefa, ser a melhor pessoa que eu puder conseguir ser. Eu não vou conseguir ser sempre, eu preciso de saber que eu vou falhar em alguma hora. Essa cobrança excessiva também nos gera muita angústia, porque o padrão de produtividade hoje em dia é ter 3 empregos, é ter 3 carros, é ter uma casa muito linda, é trocar de carro todo ano, é você ter uma roupa da moda, é você parecer jovem o tempo todo, né? Você não pode ter rugas, você não pode estar triste, porque estar triste não é legal, você não pode postar que você não está bem. Então, tudo corrobora para que a gente possa alimentar essa angústia que vai chegar num ponto de ser patológico. E quando chegar, a gente devemos tratar. Só que não deixemos chegar nesse ponto e ajudemos a quem passa por ela também, dar vazão, a dar luz para ela, né? Basicamente, esse é o nosso, né, a nossa temática. Caso alguém aí, né, amigo, não sei se você vai chegar a comentar sobre, quiser falar também, sintam-se à vontade. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu falei assim, eu gostei muito, inclusive, que você trouxe o seu exemplo particular, que eu sabia disso, né? Claro, você já tinha comentado conosco. E é muito importante, porque nem as pessoas costumam dizer, mas você não é espírita? Como se o fato de ser espírita te deixasse isento das dificuldades do caminho, de passar por um problema de angústia, de uma depressão. E então eu acho muito importante a gente trazer esse depoimento. O seu depoimento foi muito importante para trazer luz às pessoas, para a gente perceber que nós somos normais. Quando a gente sente uma dor, que aquela nossa dor pode ser insignificante, mas que ela, para nós, ela é a maior dor do mundo, porque é no nosso corpo, na nossa... Opa, o Augusto caiu. Mas deixa eu ver se ele volta aí para... Deixa eu trazer o Augusto aqui de novo, para a gente continuar aqui. Bom, estou aqui, achar o Augusto aqui, gente, um momentinho só. Deixa ele entrar novamente. Só para não perder o raciocínio que ele está junto aí, aqui. Mandei, vamos ver. Aceitar o convite. Oi, Augusto. Tudo bem, voltamos. Voltemos. Então, dizendo que é muito importante isso, esse seu depoimento, trazendo essa reflexão pessoal que chegou depois. Voltem depois para assistir essa live, ela realmente vale muito a pena a gente, mesmo estando aqui presente, voltar e ouvir novamente. Porque acho muito importante, Augusto, a gente trazer as nossas dificuldades, né, como eu estava dizendo, a minha dor, por mais insignificante que seja, ela é minha, ela é própria. E eu estou trazendo o meu depoimento, como você trouxe, né? Como uma pessoa alegre, como que poderia você passar por uma depressão, uma pessoa que é espírita? Então, isso não nos isenta das dores. O fato de termos uma religião, seja ela qual for, é o que nos dá sustentação para
passarmos com um pouco mais de facilidade aquele momento difícil. Mas como você disse, não podemos esquecer os sinais que muitas vezes chegam para nós. E as pessoas com quem a gente convive também tem que estar atento, porque você está sempre alegre, você é espírita, e então quer dizer que você não poderia se passar por um problema desse? Sim. E o mais importante, buscar ajuda. Isso é fundamental, busquemos ajuda. Seja numa casa religiosa, seja com um amigo, seja pelo 188 do CVV, é importante buscar ajuda. Ah, mas o CVV não é só para quem está pensando em suicídio? Não, não é só para quem está pensando em suicídio, não. É para atender uma pessoa que você não sabe de qual parte do Brasil está, mas ali com um preparo para te acolher, para te ouvir, para te dar ali um ombro amigo naquele momento de desespero. Então não tenho receio de buscar ajuda, é fundamental buscar ajuda sim. E a gente, como você falou, Augusto, trazer a minha angústia, senta aqui comigo, o que está me motivando a sentir isso daqui que eu estou sentindo hoje? Então é muito importante nós percebermos também e não deixar a coisa tomar um vulto maior, né, que aí depois fica aquele monstro na sua frente, né? Então buscar ajuda sempre, né? Uma coisa interessante que você disse, Luiz, que normalmente quem ocupa, né, um posto, por exemplo, palestrante espírita, né? Vamos falar sobre uma coisa que a gente está aqui. Eu não me considero palestrante, eu considero comunicador espírita porque eu estou diretamente ligado à área de comunicação e que uma das coisas, eu não estou dizendo que foi isso, mas uma das coisas que corroborou para que, mesmo sendo espírita de berço, entendendo doutrina de uma forma íntima, me fez levar a esse estágio de angústia, foi que eu não me permiti, como comunicador espírita, me reconhecer uma pessoa deprimida, porque, no meu ponto de vista, isso não era digno com os benefícios que a doutrina me deu desde sempre. A forma de compreender o mundo, a forma de perceber a dor, o desencarne, isso foi me pesando de uma forma tão grande, tão impactante, que eu sucumbi, literalmente. Eu costumo dizer assim, que eu não lembro como eu fui parar no consultório médico, eu não lembro o que eu falei, eu só lembro que eu fiquei 2 horas em pranto, em choro, simplesmente, né, colocando lá na mesa o que eu sentia, e pela primeira vez eu permiti me sentir fragilizado, eu me permiti sentir frágil, porque a gente vai se tomando de uma força, né? A gente precisa de ser forte o tempo todo, e às vezes a gente é forte calado, mas por dentro a gente está dilacerado. Então, principalmente quem está à frente de empresas, de escolas, de centros, de ONGs, enfim, tomem cuidado com a forma pela qual vocês lidam com essa angústia, porque além de nós sermos testados pelos espíritos também, porque, querendo ou não, nós somos focos para aqueles espíritos que não compreenderam ainda, né, que estão no plano superior e que nos atacam de várias formas, né? E os espíritos encarnados também, né? Através, a gente precisa de dizer isso porque é um fato, através da inveja, ciúme, né? Cobiça, às vezes estar onde a gente está, fazer o que a gente faz, e isso acontece com todos nós, né? Eu não posso dizer que não acontece comigo, porque ainda eu estou em um estágio em que eu me pego falando, nossa, podia tanto ser eu, né? Nossa, fulano está no sei aonde, nossa, eu queria tanto estar lá, não, mas eu tenho inveja branca. Não, gente, não existe inveja branca, não existe sentimento que faça com que o outro não possa gozar do que ele correu atrás. E aí, todos nós, indistintamente do cargo em que a gente está, da posição social, essa situação, essa patologia, ela chega e a gente precisa de dar vazão a ela. E quando a gente percebe que outra pessoa está nesse estágio, e como a nossa amiga Sandra aí comentou, né? Inclusive, um abraço, Sandra, saudades, que a pessoa está num estado depressivo, mas ela não quer ser ajudada. Gente, quem está na depressão não quer contato com ninguém. Eu, por 2 meses, não queria atender telefone. Eu fiquei 1 semana sem pegar no celular.
e me dava arrepios quando alguém queria falar comigo. Para ir para a academia, por ordem médica obrigatória, eu tive que ir num horário em que não tinha ninguém na academia. Quem sofre, quem está no processo depressivo, ele não consegue enxergar nenhuma saída para o estágio em que ele está. Nenhuma mesmo, gente. A gente não consegue perceber nada que possa nos tirar. A gente se sente totalmente vinculado à situação de depressão. E o que nós, que estamos de fora, podemos fazer, que é o que eu tive, e sou grato imensamente por todos os meus familiares, amigos, é a prece. A prece toca qualquer espírito em sofrimento, sendo ele encarnado ou desencarnado. Então, quando vocês conhecerem alguém que está em um estágio depressivo, não patologicamente comprovado, mas que está caminhando para esse estágio, orem fervorosamente para que esses espíritos possam receber os remédios do plano superior, para que ele possa tomar consciência da necessidade do tratamento. Graças a Deus, né, hoje nós não temos mais aquelas épocas em que as pessoas eram amarradas para que fossem aos médicos, mas hoje nós temos a capacidade de entender. Ao invés da camisa de força, eu posso utilizar da minha prece. A prece, gente, ela ultrapassa oceanos, ela vai de forma instantânea e chega até onde tem que chegar da forma mais amorosa possível. Então, orem, rezem, peçam aos bons espíritos para que vá ao encontro desses amigos, familiares que sofrem, padecem, e que a gente nunca esmoreça frente a uma dificuldade, frente a uma prova, porque justamente são pelas provas que nós passamos pela evolução. Então, se Deus está te colocando uma prova, agradeça porque Ele confiou aos seus ombros para que você possa conduzir da melhor forma possível e nunca se sinta sozinho. Vocês, todos nós, temos o nosso amigo mestre, Jesus, nas nossas consciências, nos abarcando as nossas angústias, as nossas preocupações, e que isso seja algo perene em todos nós. Mas tem dia que eu estou assim, para baixo mesmo. Vai ter, gente, vai ter dias que a gente não vai querer sair da cama, mas que a gente rogue ao plano superior que nos dê o caminho e a assistência, que é a oportunidade de fazer o que tem que ser feito e que eu possa ter a vontade de realizar o que tem que ser feito da melhor forma possível. Mas que possamos cuidar uns dos outros, porque eu acho isso muito, mas infelizmente a gente ainda não sente, porque nós temos ainda o significado de família ainda muito sanguíneo, né? Consanguíneo. Gente, todos nós somos irmãos. O Aloysio é meu irmão, eu sou dele. Todos nós estamos aqui, a Raquel, a Clara, a Aida, a Marluça. Todos nós somos irmãos e precisamos cuidar uns dos outros. Passemos por alguém pela rua, se a gente conhece, sabe que não está bem, gente, o que custa 5 minutos de conversa para essa pessoa poder se sentir acolhida, né? Ah, mas ela não é minha irmã, não é meu irmão de sangue, eu vi que ela está triste, mas assim, eu estava com pressa. Gente, quem sabe era a sua conversa que ia poder fazer o dia dela melhor, né? Tem um vídeo foda que eu vejo que o cara coloca uma placa e na placa ele pede um abraço. Gente, não para uma pessoa para dar um abraço nele. E aí, minutos depois, ele sai e coloca cédulas de dinheiro nessa placa e fala, pede um dinheiro. Gente, parece distribuição de comida na África. É vergonhoso ver o quão nós ainda somos tomados pela vaidade, orgulho, cobiça. E a gente não tem como parar para dar um minuto de atenção para aquele que a gente acha que não está bem. Porque no próximo dia poderá sermos nós que não estaremos bem. E aí, se a gente puder ser ouvido por alguém, eu tive essa chance, digo que ela é o anjo que eu precisava aqui na Terra, que foi a minha médica, e que eu sei muito bem que não houve uma relação comercial, porque o médico não precisaria ter feito o que ela fez, e ela simplesmente me ouviu sem julgamento nenhum, que era o que eu precisava para que eu pudesse me reconhecer falho, para que eu pudesse me reconhecer frágil e falível, né? A partir do instante em que eu entendi que eu podia errar, nossa, mas parece que tirou de mim um peso tão grande que eu pude voltar para casa com um pouco mais de
consciência. Então, que a gente possa se permitir errar e com o erro a gente aprenda. Porque não existe uma fórmula, não existe uma conduta específica, mas que nós tenhamos amor para conosco e para aqueles que estão do nosso lado sofrendo, porque como nós dizemos aqui, a dor ela é incomparável, não existe uma mensuração para a dor, né? E que a gente possa ser mais altruísta do ponto de vista de que, às vezes, eu possa ouvi-lo e naquela conversa a pessoa simplesmente se encontrar, né? E a gente também, né? Porque como Cristo diz, às vezes precisamos nos esquecer para encontrar no outro, né? Nossa Senhora Augusto, particularmente excelente, muito bom mesmo. Amigos, olha, quem não pôde assistir, quem chegou no meio da live, eu recomendo que volte. Depois nós vamos salvar essa live também, né? E vai estar também lá no nosso canal do YouTube. É imperdível assistir, vale a pena ver de novo, não uma, mas 2 ou 3, quantas vezes for importante, for necessário para nós. Augusto, eu fico extremamente grato pela tua presença, pelo teu depoimento, pela tua participação nesse projeto. E eu gostaria de, né, já estamos dando 1 hora de live, passar para as suas considerações finais e que você fizesse a nossa prece de encerramento. Meu amigo, eu que te agradeço pelo convite, né, por me chamar para entrar dentro da sua casa e para dar a chance também de a gente entrar dentro da casa de cada um dos que estiveram aqui, dos que vão estar aqui conosco também depois, né? Agradecer aos espíritos que sempre estiveram conosco, nos seguindo, né? Agradecer principalmente a nossa família carnal agora, né? Que sempre nos tolerou, suportou, né? Agradecer aos meus pais que são espíritos que eu agradeço diariamente por ter a chance de conviver com eles até hoje. Quero pedir a todos esses que assistiram aqui hoje, para que, se vocês lembrarem de alguém que passa por algum processo parecido ao que nós estamos aqui hoje, procurem saber como eles estão, mandem um zap, mande um áudio, isso pode mudar a vida de qualquer um de nós, então façam isso sem medo de parecer inconvenientes, que possamos ser muito inconvenientes com todo mundo, para que a gente possa se contatar, se abraçar espiritualmente, né? Então vamos fazer a nossa prece. Eu quero especialmente rogar aos espíritos amigos que estiveram conosco até hoje, nesse instante, para que esteja dentro de cada um de nós que estamos aqui nessa live, nesse encontro de almas, acalmando o nosso coração, abraçando as nossas angústias, incertezas, preocupações, abarcando os nossos pensamentos, derramando sobre cada um de nós os remédios e os fluidos necessários para a restauração da nossa mente, para a limpeza das energias ruins que circundam através de todos nós, que nós possamos tomar a responsabilidade dos pensamentos que escolhemos ter ao longo do nosso dia, melhorando nossa conduta, avaliando o nosso comportamento, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, amigos, nosso trabalho, nossos colegas, representantes de Estado, os nossos líderes de nações, o nosso planeta como um todo, para que nós possamos aprender a cada dia mais o amor que Cristo trouxe para nós, e nós precisamos colocá-lo em prática através da nossa vontade e entendendo a dor do outro, possamos nos reconhecer como uma família universal. Dê conosco, Senhor, em cada um dos nossos dias e dos nossos lares, hoje e para todos sempre. Que assim seja. E assim seja. Amigos, fazer um convite. Amanhã, 10 da manhã, estarei fazendo uma live com o pessoal do Centro Espírita Irmão Oscar de Campinas, São Paulo. E uma pergunta, né? Você sabe quantos são 70 vezes 7? Fica a dica aí, o convite para estarem amanhã às 10 da manhã conosco.
Augusto, gratidão pela tua participação conosco. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até mais, gente. Tchau, gente. Com Deus.